teísmo, Lúcifer ele foi criado como parte de um todo. Não tem exclusividade para Lúcifer, porque tem muita gente que dá muito ibope para o diabo, tá bem? E dentro da pregação que eu sempre transmito é o seguinte: o diabo não tem que ter o ibope, ele faz parte da criação como um conjunto. A criação foi um conjunto, tá vendo? Então, ó, é parte de um todo, ou seja, fazia parte da composição da obra. Não tem exclusividade na criação dele, mesmo porque Deus criou os anjos em castas, ou seja, há uma raça de seres com glória equivalente à de Lúcifer e até maior. Quando você lê o livro de Jó, capítulo 38, diz que as estrelas da alva cantavam enquanto Deus estava criando o mundo. Quando você vai para o livro de Isaías, capítulo 14, Lúcifer é chamado estrela da alva. Por isso ele faz parte de uma casta de anjos que são iguais a ele, iguais em glória, iguais em beleza e iguais em sabedoria, e que testemunhou a criação. São testemunhas da criação. Não tem exclusividade para ele. Depois é que ele vai receber, a gente vai estudar na angelologia, eu vou explicar melhor. Mas depois da criação tudo pronta, é que Deus vai colocar um lugar para o Lúcifer tomar conta, que é o Éden. Esse aqui é o capítulo 28. Ele vai tomar conta de uma esfera da criação, um lugar da criação. Mas para ele não teve uma criação a mais. Tem anjo que foi criado com o mesmo poder que ele, e a gente pode arriscar com mais poder do que ele, muito mais poder do que ele. Só que esses anjos altamente poderosos que caíram e que parece que são mais poderosos que Lúcifer, Deus aprisionou em trevas exteriores. Livro de Judas, que só é um capítulo, tá? Versículo de número 6. Os anjos que pecaram, Deus aprisionou. E aí a gente pensa que se Deus aprisionou é porque eles realmente iam destruir o mundo. Deus então aprisionou. No caso do Lúcifer, Deus não aprisionou, ou porque tem um poder menor, ou porque o objetivo do Lúcifer não é destruir o mundo. Qual é o objetivo do Lúcifer? É ser igual a Deus. É diferente. Bom, em nosso imaginário, o diabo destacou-se dentre os anjos por causa de sua glória, acima de todos os anjos. Mas as Escrituras revelam outra coisa: ele era um anjo ordinário, mais um dos membros da família de Deus. Ordinário quer dizer que ele está dentro da ordem, fazia parte da ordem, ordinário, comum. Ele só se destacou para nós porque ele acabou sendo o inimigo da humanidade também. Ele trapaceou, né? Como ele trapaceou, pronto, ele conseguiu um trunfo, e o trunfo foi a humanidade. De acordo com o livro de Provérbios, antes de Deus criar os seres, aí estou falando dos anjos, porque tem uma ordem na criação, tá? Por ordem vamos entender: primeiro, segundo, terceiro, quarto, mais ou menos isso, tá? Ordem da criação. Então, antes de criar os seres, Deus criou a sabedoria. Está no livro de Provérbios, tá? O Senhor me possuiu desde os princípios, desde a eternidade eu fui ungida. E a sabedoria diz assim: eu era seu aluno no seu mundo habitável. A sabedoria sentada para aprender com Deus. E ela foi criada desde a eternidade. Aqui a gente está entrando numa área da teologia que é assim, para a gente entender que não podemos confundir Deus com os atributos dele. Não podemos confundir a pessoa com as qualidades que a pessoa tem. A pessoa é uma coisa, as qualidades, quer dizer, as virtudes da pessoa é outra coisa. A pessoa sou eu, aí eu tenho uma qualidade. Professor é uma qualidade, pai, outra qualidade, irmão, outra qualidade, homem, outra qualidade. Quer dizer, uma coisa é a pessoa, outras são os atributos que ela tem, ou virtudes, ou qualidades. Deus está acima de toda qualidade, acima. Deus está acima de todas as virtudes, e Deus está acima de todos os atributos. Os muçulmanos têm um respeito por Deus que chama ele de o ingente. Ingente. O que significa o ingente? Deus é mais do que gente. Deus é mais do que uma pessoa. Deus é mais, é o ingente. Os muçulmanos também falam que Deus é o inominável. Inominável, Deus não pode ser nomeado, não tem um nome para Deus, embora que eles chamam de Alá. Quer dizer que eles já estão com uma teologia bem apurada mesmo, bem alta. Deus, ele criou os atributos dele. Por que Deus criou? A gente já viu aqui em aulas anteriores.
É porque Deus pessoalmente, ou na sua completude, Deus, sabe, Deus completo, Ele não pode chegar e se apresentar. Por quê? Se Ele chegar e se apresentar, Ele acaba com o universo. O universo não é suficiente para suportar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Por isso que a gente já estudou sobre a transcendência de Deus. Deus é transcendente, quer dizer que Ele criou o mundo fora dele. Fora. O mundo é uma coisa, Deus outra. O mundo foi criado fora. E se você quiser comparar Deus e o mundo, você pega um grão de areia e coloca do lado de do que eu vou falar? De uma estrela. Uma estrela. A maior de todas as estrelas, uma anã branca. Uma anã branca. O Sol é chamado estrela de sexta grandeza. A anã branca, ela tem 6 vezes maior tamanho do que o Sol. Você pega um grão de areia, coloca do lado dessa anã branca e fala: aqui está a criação e Deus. É uma coisa assim, para esmagar o nosso pensamento. Eu achava e eu entendia que Deus é grande, pelo que eu já conheço da Bíblia. Mas agora eu estou entendendo que é muito maior. Isso. E ainda o Senhor ele disse, né, que somos capazes, no conhecimento que o Senhor tem, de saber a grandeza. Não tem grande, como. né? Não tem como. É uma palavra que a gente chama, a teologia chama de imensurabilidade. Imensurabilidade significa que Deus é tão imenso, tão imenso, tão imenso, que você não vai encontrar o lado dele. Você não tem como chegar do lado direito de Deus, do lado esquerdo de Deus, porque quando você fala, estou chegando do lado direito, se estende para o infinito. Não tem lado direito, lado esquerdo. Ô Senhor, estou acima da sua cabeça. Quando você está pensando em chegar na cabeça, você não está chegando nem no pezinho dele. Ele se estende para o infinito. Imensurabilidade. Como vai comparar Lúcifer ou qualquer coisa com Deus? Ele é incomparável. Incomparável. Esse é o Deus que falou o seguinte: vou criar, vou redimir e vou julgar. É imensurável. Agora, como que pode esse Deus imensurável se comunicar com a gente? Não tem como. É simples, você pega a tua mão e fala: minha mão, eu vou colocar a minha mão dentro do forno. Coloca uma luva térmica. Não, vou colocar a minha mão dentro do forno. O que vai acontecer? Torra, não é? Queima e torra. E o corpo todo. Se a gente não consegue suportar nada além de 40 graus, que já dá queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, desintegra a pele, quanto mais Deus, que é um fogo consumidor. Não tem como Deus se aproximar de você e não te consumir. Não tem como. É presunção nossa dizer que nós vamos conseguir nos aproximar de Deus. Calma. Deus misericordioso, Ele criou os intermediários. O que é o intermediário? São os atributos. Atributos quer dizer que é um meio termo para Deus poder ter alguma comunicação com a gente. Atributo. Qual atributo? Sabedoria, eternidade, justiça, amor, misericórdia. São os atributos, são as qualidades que Deus criou fora dele. Ele criou as qualidades fora dele, para por meio dessas qualidades ele se comunicar com a criação. Por meio, são intermediários. E é por isso que o livro de Provérbios fala. Você vê o que é o livro de Provérbios? Ele é um livro de sabedoria, tá? É chamado de livro sapiencial. É um livro de sabedoria. Deus fala de coisas da eternidade num livro, e a gente não entende. Aí você abre lá capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, que são os tributos da sabedoria. E a sabedoria fala: eu, a sabedoria, estava lá no mundo de Deus, mundo habitável, e eu fui ungida. A sabedoria fala: eu fui ungida, porque sem unção eu não ia entender nada também. Deus me ungiu, e Deus me ungiu desde a eternidade, para que eu fosse aluna dele. Isso é uma figura de linguagem. Não é Cristo então a sabedoria? Depois vai representar Cristo. Representa Cristo, mas Cristo é mais, né? Porque o Senhor Jeová disse que Cristo foi criado porque mal desse. Isso, mas não é. Essa palavra A teologia deles esbarra na loucura. Eles não conseguem entender. É mais. É mais, né? Quer dizer que tanto é que Cristo é chamado de conselheiro, né? Conselheiro, ó. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Quer dizer, se ele é o conselheiro, ele é ungido com a sabedoria. Ele tem mais do que sabedoria.
Quando a gente chegar em Cristologia, então eu acredito que Deus permitindo, a gente vai se derreter com Cristologia. Porque se falando de Deus a gente já está todo aterrado, né? Como disse Moisés, eu estou todo aterrado. Por que Moisés disse que está todo aterrado? Porque Deus se revelou para ele. Deus se revelou. Mas Deus se revelou assim, através dos atributos. A gente chama de teofania, tá? Teofania é Deus fazendo o seguinte: vamos supor que você está lá na esquina, aí Deus pega e joga uma pedrinha e pega no seu ombro. Isso é uma teofania. Chama a sua atenção. Você sente que alguém está chamando a sua atenção. Não é o próprio Deus. Que aí Moisés também não suportaria, nem não só Moisés, o mundo não suportaria. Esse aí é o atributo também da incomunicabilidade de Deus. Deus não pode se comunicar diretamente, plenamente, porque ninguém suporta. É por misericórdia então. Agora como que Deus vai fazer? Eu tenho que falar com o João. Para falar com o João, eu vou criar um intermediário. O que eu crio? Sabedoria. Através da sabedoria eu consigo filtrar e colocar a sabedoria no João, e com sabedoria eu posso falar com a sabedoria, minha sabedoria que está no João, que é a teoria da comunicação. Eu vou dar uma pausa aí e já explicar um pouquinho sobre a teoria da comunicação.